Queria passar imediatamente para o homem do dinheiro, Daniel Polack, que fez um compromisso conosco que nós vamos ter um incremento de receita de CEFEM a partir do ano que vem de 142%. Nós estamos numa alegria que vocês não têm nem noção. Então, tirando a brincadeira, Polack é o novo superintendente de arrecadação da Agência Nacional de Mineração, que há pouco tempo fez um convênio com os municípios mineradores para que eles pudessem qualificar os seus fiscais e ajudarem na imensa atividade de fiscalização de CEFEM no Brasil. Polack, por gentileza. Obrigado, Juninho. Boa tarde a todas aqui que estão presentes. Quero agradecer o Juninho, você, agradecer o presidente Zé Fernando, a todos os que estão aqui presentes, aos prefeitos, aos servidores dos municípios, né? Eu assumi no cargo de superintendente agora, na quarta-feira, então está bem recente. Soube que vinha para cá só na sexta-feira, então a apresentação teve que ser feita um pouquinho às pressas, não vai estar com esse colorido, com esses ícones todos que o meu colega Paniagua fez, né? Mas acho que a gente vai conseguir passar, principalmente para vocês do município, as informações mais importantes da CEFEM, o que a superintendência faz, o que a ANM tem feito aqui nos últimos tempos e o que a gente pretende fazer aí daqui para frente. Aqui eu estou passando um slide, a gente até mostrou esse slide para o ministro de Minas e Energia, quando ele assumiu, a gente foi na primeira reunião, e esse foi logo quase que um dos primeiros slides, né? Que é mineração em números, para a gente contextualizar o tamanho desse setor mineral dentro do país, que representa ali aproximadamente 4% do PIB, né? E aqui dentro de Minas Gerais, o estado que a gente está, e dentro do estado e municípios, dos outros municípios que também fazem parte da AMIG, são 7 estados, né, que a gente tem os municípios da AMIG, é muito mais importante do que os 4%, né? Mas para o país como um todo, a gente tem esse PIB aí de quase 4% da mineração, são 339 bilhões de reais de produção mineral, são mais de 50 substâncias, a arrecadação foi de 10,2 bilhões de reais de CEFEM no passado, esse ano já diminuiu um pouquinho, porque o minério de ferro também diminuiu um pouco o preço. São mais de 180 mil empregos diretos, 2 milhões de empregos indiretos, e representa ali 80% do saldo da balança comercial do país ano passado. Então, a recuperação da Covid, a recuperação econômica, muito se deve à mineração, né? E os municípios de todos aqui que contribuíram com isso para o país voltar ao crescimento econômico. Aqui a gente tem, naquele gráfico em amarelo, a parte de arrecadação por trimestre. Então, a gente chegou num pico no terceiro trimestre do ano passado, a gente chegou a arrecadar 3 bilhões de reais num trimestre apenas, e vem caindo um pouquinho. A gente está agora numa faixa aí de 1,5 bilhão, mais ou menos, de CEFEM nesse trimestre, porque o minério de ferro também baixou o preço. Mas temos alguns projetos para a gente, como o Juninho falou, alavancar a arrecadação aí no médio, longo prazo. O valor da produção mineral brasileira tem crescido aí ao longo dos últimos anos e que coincide com a criação da ANM. Então, a criação da ANM, a aprovação da lei que majorou os valores da CEFEM, também coincidem com isso. A gente tem o ferro como nosso carro-chefe, depois o ouro e o cobre. Aqui, foi demais aqui. Aqui já é o gráfico que está com, de repente, um pouquinho mais difícil de vocês verem, mas vocês conseguem ver a tendência de subida da arrecadação da CEFEM nos últimos 10 anos. Então, ali, quando a gente aprovou a criação da ANM e a nova lei da CEFEM, a gente vê o incremento que deu, né? A gente estava estabilizado ali 1, 2 bilhões de reais de CEFEM por ano, e a gente alcançou agora esse novo patamar. Pode passar. E aqui é só para mostrar um exercício para vocês do que a gente pode chegar, isso a gente pode chegar sem nem pensar em ações de fiscalização, ações que combatem a sonegação fiscal. É só a questão de títulos que estão pendentes de análise, né? A gente tem hoje 18 mil títulos de lavra que estão ativos
e a gente tem uma pendência aí de mais de 34 mil títulos para serem analisados na ANM, né? Então, a falta de servidor, a falta de estrutura da agência, a gente tem essa dificuldade de zerar esse passivo. Se a gente fosse fazer uma conta de padaria, aí, uma regra de 3, a gente poderia estar com uma produção mineral brasileira ali e a arrecadação de CEFEM mais do que duplicando, triplicando. Obviamente, depende também de licença ambiental, depende de outras coisas que não são só a agência, né? Mas o potencial que temos de alavancar esse setor no país inteiro é muito elevado, né? E o ministro tem falado, eu quero que a remuneração seja igual no Canadá, igual na Austrália. E a gente, no Brasil, tem esse potencial para alcançar o percentual do PIB que é lá desses países. Agora eu vou entrar na CEFEM especificamente. A CEFEM está previsto constitucionalmente no artigo 20 da Constituição Federal, junto com a CEFU, junto com os royalties da mineração. Então, a previsão constitucional da CEFEM e da ANM é uma competência da ANM hoje, que está na lei, de regular, arrecadar, fiscalizar, cobrar e distribuir a CEFEM. Então, essas 5 atividades são as atividades inerentes da competência e atribuição da Superintendência de Arrecadação e Fiscalização de Receitas. A gente não é responsável apenas pela CEFEM, somos responsáveis também pela questão de taxa, multas, emolumentos e demais receitas da agência, embora, claro, o carro-chefe é a CEFEM, é onde a gente tem que dar mais ênfase, onde a gente tem a arrecadação muito maior, mas a Superintendência também tem as outras receitas da agência. Mas a gente está estruturando a Superintendência, onde ela tem uma coordenação para cada uma dessas 5 atividades. Para cada uma dessas 5 atividades que estão previstas em lei, que é regular, arrecadar, fiscalizar, cobrar e distribuir a CEFEM, que a gente tem um responsável por cada uma dessas atividades. E quem que é obrigado ao pagamento da CEFEM? É o titular do direito minerário, né? O primeiro adquirente de permissão de lavra garimpeira, então não é o garimpeiro ali que paga a CEFEM, é o primeiro adquirente. Quem adquire também em leilões, a asta pública também é obrigado a pagar a CEFEM, e também os que estão produzindo, né, em outra, que não é o titular do direito minerário, mas está ali com a cessão de uso, eles também são obrigados a pagar a CEFEM. E aqui ficou um pouquinho mais feio, né, o bullet, mas a gente vai depois aprimorar, que a gente explica um pouquinho o fato gerador, que é a venda do bem mineral ou a transformação do bem mineral num produto industrializado. Esse é o fato gerador da CEFEM, é onde ela incide, é o preço que ela, base de cálculo, que a gente vai fazer essa apuração da CEFEM. O pagamento ele deve ser feito até o último dia útil do mês seguinte. Então, se o minerador está produzindo agora, em agosto, ele vai pagar lá no dia 30 de setembro, a CEFEM de agosto, e a gente tenta pagar na ANM até o 6º dia útil do mês. Então, ele pagou ali no dia 30 de setembro, até o 6º dia útil do mês de outubro, a gente faz essa distribuição para os municípios, estados afetados ou produtores de minério. Na tabela ali do lado esquerdo, eu explico aonde que a gente pode utilizar, onde os municípios podem utilizar esse dinheiro, né? É vedado ali despesa com pessoal, tem algumas restrições. O foco é tentar o desenvolvimento local, tentar, como o Juninho já falou em outras apresentações, o minério é finito e o município não pode ficar com esse dependente dessa CEFEM e lá na frente, daqui a alguns anos, a mina exauriu e cadê? Então, a CEFEM, o ideal, até pelo que está escrito na lei, é que ela seja utilizada em algo que vai desenvolver para o município, que possa gerar renda no futuro também. Tá. Aqui é o observatório da CEFEM, é uma plataforma de Business Intelligence que está no site da ANM. Talvez hoje esteja um pouquinho mais difícil de achar ali nos menus do site da ANM, mas se vocês forem ali no site da ANM, vai ter os assuntos, vocês podem procurar ali, está em economia mineral, está em produção, aí vocês vão ver, vai ter o BI da produção e o BI da CEFEM. E o BI da CEFEM ele vai estar dividido em arrecadação e distribuição de CEFEM. A distribuição vai estar dividida depois em produtores e afetados. Aqui a gente consegue ver
Aqui está o total acumulado, né, dos últimos anos que está no sistema. A gente vai conseguir ver a arrecadação por município, a arrecadação por estado e aqui a arrecadação por empresa. E a gente tem um mapinha que a gente está plotando aqui aonde que estão esses valores. Vamos passar para o próximo? Aqui a gente consegue ver em 2021. 2021 a gente vê que o estado do Pará, o estado de Minas Gerais estão praticamente empatados como os maiores arrecadadores, depois vem Bahia, Goiás, Mato Grosso. A gente tem também os municípios produtores, aqui é a distribuição, né? Os municípios que são produtores que mais receberam CEFEM e os municípios afetados que mais receberam CEFEM também está aqui nessa tabelinha. Então, a gente vai ter Paraupebas, a gente vai ter, acho que a terceira maior é Conceição do Mato Dentro, aqui do nosso querido prefeito, a terceira maior que está arrecadando hoje. Em termos de afetado, hoje a gente tem Mazagão, no Amapá, a gente tem alguns outros municípios também que recebem como afetado. Vamos passar. E a distribuição funciona da seguinte forma: 60% vai para o município, 15% vai para o Estado, 10% fica com a União, a ANM deveria receber aí 7%, desses 10% aí a gente não recebe, em geral é contingenciado, fica numa reserva de contingência, mas, em termos legais, a gente deveria receber, hoje a gente não consegue, e 15% vai para os afetados. No próximo slide eu vou explicar um pouquinho dos afetados, que é um assunto um pouquinho mais complexo, e o município produtor é justamente aquele onde ocorre a extração da substância. Você pode ter um processo minerário que está em mais de um município, às vezes a gente tem um município A, vizinho o município B, o processo minerário pega a área dos dois municípios, só que a extração está ocorrendo só no A, então é esse A que vai receber a CEFEM, e o prefeito tem que estar ligado de que um dia pode ser que a mina vá avançando, que a lava vá avançando e vai chegar no município vizinho, que é o dele, né? Vamos passar para os afetados. Dos afetados, de acordo com a lei, o 15% total, 13% eram afetados por transporte em ferrovia, operação portuária, mineroduto e estruturas. E tinha 2% que estava para municípios que foram afetados por perda de receita com a edição da lei. Então, alguns municípios tiveram a perda de receita, que, por exemplo, agregados da construção civil, que era 2%, passou a ser 1% a alíquota da CEFEM, e aí, por algumas regrinhas ali de receita líquida corrente do município e tal, e alguns municípios estavam recebendo. Todo ano essa lista é revisada e, no último ano, já passou a não ter mais nenhum município hoje recebendo a perda de receita, mais ninguém está sendo compensado por isso, então esses 2% já passaram para os 13%. Hoje, aqueles 13%, de fato, apesar de estar escrito na lei que são 13%, já viraram uns 15%. Né? Desses 15%, 50% vai para a ferrovia, 30% vai para a operação portuária, 15% vai para a operação portuária, 30% vai para estruturas e 5% vai para minerodutos. Agora a gente pode passar para o próximo. Então, para ver a complexidade do cálculo, em termos de ferrovia, são 11 ferrovias no país, nós temos 9.747 quilômetros em mais de 400 municípios, são vários trechos de ferrovia, no mesmo município tem mais de um trecho de ferrovia, a NTT passa esses dados para a gente, e a gente tem que fazer o cálculo que pega a quantidade transportada de minério pela extensão da ferrovia. Então, não adianta falar, está passando a ferrovia aqui no meu município, mas é proporcional à extensão e proporcional à quantidade que está sendo transportada. Né? Então, todo ano esse cálculo é refeito. Também, da mesma forma, na parte de operação portuária, a gente tem a movimentação, já não tem a extensão, mas a gente tem a quantidade, né, proporcional para cada porto do país. Então, se um porto está movimentando 90%, aquela cidade vai ficar com 90%. Então, é totalmente proporcional. Mineroduto é da mesma forma da ferrovia, mas temos 5 minerodutos no país. E a questão de estruturas, uma coisa muito importante é que é apenas para municípios não produtores. E você pode ser um município produtor de uma substância e ser afetado por uma outra substância. Então, você é um município produtor de minério de ferro e você está sendo afetado por minério de cobre, por exemplo. Né? Então, o município recebe por
por duas modalidades de CEFEM, uma por produtor e uma por afetado. Tem uma outra situação onde, por exemplo, você tenha produção. Hoje eu sou produtor de minério de ferro, o município é produtor de minério de ferro. E ele tem a barragem da lavra do município vizinho de minério de ferro também. E aí ele vai falar, não, mas eu estou sendo afetado pela estrutura de mineração que está ocorrendo no município vizinho. Mas, como ele é produtor também, e, de repente, ele é produtor de bem pouquinho, ele não recebe. Isso é o que está na lei. Não quer dizer que isso é o justo, não quer dizer que isso é o que deveria ser, mas é o que está na lei e a ANM está aplicando a lei. Eles geram distorções, a gente tem essa distorção, que é um caso bem conhecido de Mazagão, na Amapá, que hoje, como afetado, recebe mais do que muitos municípios produtores, porque a área que ele é afetado lá é muito grande, proporcionalmente ele acaba recebendo bastante. Então, a lei hoje gera algumas distorções e a ANM simplesmente aplica, né? A gente tem que fazer todo o cálculo. Em 2019, 2020, nós pagamos os municípios afetados no dia 15 de maio. Todo ano, o ciclo vai até 30 de abril, então o ano ele pega de maio a abril do ano seguinte, a gente vê quem era produtor no ano anterior e vê essa movimentação, vê a produção, vê o transporte e faz o cálculo. Aí, em abril, a gente gera as listas provisórias, os municípios têm que ficar ligados sempre em abril, de olhar o site da ANM, ver as listas provisórias, ver os cálculos e, eventualmente, se identificar algum erro, alguma falha, fazer um recurso para a ANM. Esse recurso ele é analisado em primeira instância, depois tem a segunda instância. Nos últimos 2 anos, a agência teve problemas para fazer esses cálculos e, no ano passado, acho que a gente pagou mais ou menos setembro, outubro, esse ano também um pouquinho atrasado. Eu era o coordenador responsável por fazer esses cálculos de 2019 e 2020, a gente fez no prazo e, a partir de agora, podem confiar que isso vai ser retomado para a gente rapidamente já pagar e fazer no prazo. Tá? Aqui também, no Observatório da CEFEM, a gente tem um outro painel que é de autuação de CEFEM, então vocês conseguem ver todas as estatísticas de autuação de CEFEM, das fiscalizações, o que a gente está autuando, quais são os municípios, quais são os valores, a mesma coisa que tem no outro painel. E aqui a gente vai falar do acordo de cooperação técnica. Isso é uma coisa que já vem ocorrendo nos últimos quase 2 anos, acho que foi ano passado, principalmente, que começou. Aqui eu estou colocando uma tabela que são os municípios e o Estado do Pará também. A gente também tem um convênio com o Pará, é o único Estado que a gente tem o acordo. Então, esses municípios são os que não são de Minas Gerais, alguns devem ser provavelmente até associados da AMIG. São um total de 39 municípios e, na próxima tabela, eu vou mostrar os de Minas Gerais. Todos esses municípios aqui de Minas Gerais, a gente fez e firmou o acordo de cooperação técnica. A gente já treinou aproximadamente 80 servidores de todos esses municípios, do Estado do Pará. A ideia hoje que tenho é de fazer videoaula, de deixar disponível, seja para os servidores dos municípios que foram capacitados, inclusive também para os servidores da própria ANM. Para operacionalizar esses acordos de cooperação técnica, precisamos ter um líder dentro da ANM que vai fazer os ofícios, que vai autuar, que vai assinar. Então, o papel dos conveniados é de estar auxiliando a fiscalização. Ele não pode simplesmente fiscalizar sem a ANM estar junto, isso é o que está na lei. E o foco agora, já até conversei com o Juninho, é de tentar operacionalizar o máximo possível. A gente vai dar uma prioridade a essas operações de fiscalização conjuntas, a ANM com os municípios que temos o acordo de cooperação técnica. Aqui também temos um último painel, que é o painel de dívida ativa. A gente consegue olhar algumas estatísticas da dívida, de quem não está pagando, de quem está inscrito em dívida ativa, de qual que é o passivo que a gente tem a receber ainda, porque isso é importante para os municípios, né? Vocês já estão fazendo a campanha aqui com a Vale, né? Mas temos inúmeras outras empresas que também têm crédito com valores consideráveis aí, e o município ele é titular para receber muita parte desse dinheiro. E, por final, aqui eu estou passando a agenda regulatória. A ANM, a cada 2 anos, bianualmente, ela revê a agenda regulatória, e dentro da área de arrecadação de CEFEM, nós temos
O eixo temático é o número 6, e temos 4 itens aqui, que um é a regulamentação da Lei 13.540. Hoje tem uma questão de segurança jurídica, de como tem a incidência, a base de cálculo, como a gente faz essa apuração da CEFEM. Isso é difícil para a empresa, para a própria ANM, porque o entendimento não está consolidado, então essa regulamentação já deveria ter acontecido, a lei é de 2017, né? Então, vai ser a prioridade da nossa agenda regulatória. O número 2 é a declaração de informações econômicas, a DF-CEFEM. O minerador, ele não vai agora fazer apenas anualmente pelo RAL, que é o Relatório Anual de Lavra, ele vai passar a declarar mensalmente as informações de produção e pagamento de CEFEM, onde a gente vai pegar esses dados e vai conseguir fazer uma automatização maior, ciência de dados, cruzamento. A gente vai fazer igual a Receita Federal faz, o cara cai na malha fina, a gente também vai pegar essa tecnologia, vai passar para a ANM para poder aumentar a nossa arrecadação, diminuindo a sonegação, né? A gente tem que usar a tecnologia para isso. A gente vai também fazer o Cadastro Nacional do Primeiro Adquirente, é um sistema, e regulamentar a taxa anual de hectare e a cobrança dessa taxa. Então, é isso. Muito obrigado. Agradeço aqui minha primeira aparição pública. Obrigado por comparecerem.